Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André. Mais uma vez agradecendo ao pessoal que esteve conosco na live anterior sobre violência contra a mulher, com a Cris Pictol. Muito obrigada, foi extremamente gratificante dialogar e aprender mais um pouquinho sobre violência contra a mulher e as leis que dá. Hoje, a nossa live está fantástica da mesma forma. Hoje está especial, porque a gente não tem nada só não, mas tem 3 convidados maravilhosas. Tema de mulheres dirigentes sindicais, trabalho e pandemia. Olha que assunto para debater nessa tarde tão calorosa, tão bonita que está hoje. Vou começar apresentando essas grandosas, essas guerreiras que estão esta tarde. Vou começar por Cleide Cameirão. Ela é do Sindicato dos Rodoviários. Cleide, boa tarde. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar conosco. Boa tarde. É um prazer enorme fazer parte desse grupo tão importante de mulheres tão valorosas e que estão aí para multiplicar conhecimentos e fazer essa troca de experiência que é tão importante para toda a sociedade e que todas as mulheres juntas possam fazer um trabalho muito importante e fazer essa troca de experiência. Para mim é um prazer fazer parte desse grupo tão importante. Muito obrigada, o prazer é todo nosso tê-la conosco. Temos hoje também conosco, brilhantando a nossa tarde, Simar Rodrigues. Ela é do Químicos. Simar, isso. Boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande de estar aqui com vocês, fazer um debate muito maravilhoso nessa tarde de sol. E, assim, dizer que eu agradeço desde já o convite de estar fazendo um debate com essas mulheres empoderadas. Será um prazer enorme. Obrigada pelo convite. Obrigada a nós por ter aceitado. Temos também a professora Rita Cardoso. Ela é do Sindicato da... Rita, seja muito bem-vinda. Abre seu microfone para a gente. Seja muito bem-vinda, uma linda tarde. Isso. Boa tarde a todos, né, as companheiras aí, que a Jennifer, que é a nossa pré-candidata aqui em Santo André, e a gente precisa empoderar as mulheres aqui na Câmara Municipal de Santo André, a Lucimar, que representa os químicos ABC, e também a Cleide Faverão, que é dos rodoviários. Então, é um grande prazer estar junto com vocês para debater um assunto tão importante, que é a pandemia e o trabalho. Jennifer, estamos torcendo para que você consiga a cadeira na Câmara. Precisamos muito de mulheres, né, na Câmara e ocupar o poder também na cidade de Santo André. Muito importante, né, esse momento. Muito obrigado pelo convite. Ai, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, por passar um pouquinho dessa tarde com a gente, dialogando, debatendo, aprendendo uma com as outras. Obrigada. Gente, olhando esse quadro aqui, a minha tela aqui, dá para ver os 4 rostinhos assim, a gente vê como é importante o cenário político mudar. Lugar de mulher é onde ela quiser. E eu vejo aqui, eu vou começar pela Cleide, que o sindicato, a maior parte do sindicato, eu acredito que seja assim, mas o dos rodoviários eu vejo como um desafio árduo e diário você estar lá. Conquistar isso é um marco para qualquer história da luta pelos direitos iguais. Você é uma representante moda, vamos dizer assim, dessa luta, de conquista desse espaço. Como é para você, Cleide,
estar neste espaço hoje e lutar por direitos iguais dentro de um sindicato que é predominantemente masculino, né? Como está sendo essa luta para você? Olha, desde já, eu gosto de falar assim, é uma luta muito grande ocupar um espaço em um sindicato onde a maioria são homens, mas eu não encontrei tanta dificuldade, porque desde o meu primeiro emprego sempre foi no setor do transporte. Então, eu com 16 anos, eu comecei a trabalhar de cobradora de ônibus na aviação alpina, e lá, naquele tempo, contratavam menores. Então, eu já comecei com esse desafio muito novo. Então, por isso que eu não senti quando eu vim assumir um papel em um sindicato do transporte. Quando eu trabalhei de cobradora, o meu sonho era completar 21 anos para passar para motorista. Então, eu batalhei durante muitos anos, esperando completar essa idade, e tive toda essa oportunidade depois de passar para motorista. E, então, assim, só foi nessa parte eu não encontrei a dificuldade de ter esse contato com mulher. Mas, assim, no dia a dia, a gente encontra muita dificuldade, como em todos os espaços, em qualquer lugar, que é disputa de poder ou disputa de alguma representação, temos problemas. Só que a gente tem que ter um jogo de cintura para não ser de mais e nem de menos. Então, precisa fazer todas as lutas, fazer questão de estar em todos os espaços, também não ficar pedindo muita proteção, às vezes. Então, tudo que tiver que enfrentar, eu enfrento de igual para igual. Porque desde o começo, a minha bandeira de luta sempre foi de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. Então, eu já tenho essa consciência que, da mesma forma que eu luto por igualdade, eu também não fico pedindo para me proteger de nada. Se tem que ir para uma greve, vir à noite numa porta de garagem, junto com os homens, eu vou. Se eu tiver que partir para um enfrentamento, eu também vou junto, porque, às vezes, o que acontece é assim, a pessoa ela quer direitos iguais, mas não quer lutar de igual para igual. Eu sempre tive essa consciência, até pelo fato de ter trabalhado a minha vida inteira no setor do transporte. Então, eu só não tive mais problemas por isso, porque já é uma coisa que vem de mim, até pelo fato de eu sou de uma família onde a maioria são mulheres, e eu sempre fui mais forte fisicamente. Então, eu trabalhava, ajudava meu pai no garimpo, eu ajudava meu pai a cuidar de animais, de agricultura. Então, eu nunca tive muito essa diferença de homens e mulheres. Agora, a gente sabe que no campo da política existe o preconceito, a discriminação, a exclusão, e eu preciso, é lógico, cada dia mostrar que eu estou nesse espaço é porque eu batalhei por esse espaço, que eu fiz todo o caminho que era necessário, né, do transporte a vida inteira, como condutor, como motorista, fazendo todos os testes possíveis. Então, por isso, assim, a gente sabe que a mulher, para ocupar o mesmo espaço que um homem ocupa, ela às vezes tem que estudar mais, trabalhar mais, e porque a gente sabe que existe ainda muitas pessoas que têm aquele sentimento de machista, talvez até pelo próprio jeito que ele foi criado, e a gente, infelizmente, tem que lidar com isso, mas não aceitar, muitas vezes, né, tudo que eu puder fazer para lutar, para não sofrer com o machismo, com a exclusão, com a discriminação, eu faço. Eu sei que é uma luta árdua, que é uma luta constante, mas eu nunca vou deixar de lutar, porque às vezes mais vale você morrer lutando do que você desistir na covardia. E eu tenho essa convicção, eu sei que eu vou ter que lutar sempre, mas essas lutas também já tiveram muitos resultados, porque aqui no Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, eu entrei na diretoria em 2004, fiquei durante 15 anos só uma mulher, agora, nesse mandato, entrou mais uma para somar nessa luta.
ela entrou agora, ainda não deu tempo da gente fazer muitas coisas, porque logo ela entrou e já veio a pandemia, mas eu tenho esperança de que possamos desenvolver muitas lutas para atender melhor as nossas companheiras da categoria do transporte, que são mulheres que precisam muito da nossa ajuda, porque tanto ou elas acordam muito cedo para trabalhar, ou elas dormem muito tarde. Às vezes não tem tempo de participar de cursos de capacitação, ou também de participar até mesmo das assembleias que nós fazemos aqui no sindicato. E é por isso que eu faço essa mediação entre o sindicato, empresa e as trabalhadoras lá nas garagens, nas transportadoras. E eu acho que eu faço reuniões mensais e também deixo um canal aberto de comunicação nas redes sociais. Então, eu tenho contato com essas mulheres da nossa categoria o tempo todo. Eu tenho mulheres de todas as empresas do coletivo de mulheres rodoviárias, e o que acontece na empresa, elas vão me passando e a gente vai trocando experiência. E deixo sempre as portas abertas para dar um suporte a qualquer momento que elas precisem. Perfeito. É importante dialogar, porque quem está de fora não conhece exatamente o que acontece dentro. Então, ver esse empoderamento e você empoderando outras mulheres é, de fato, e de consequência, um grande exemplo para nós, né? E quando a gente fala em trazer, conquistar mais espaço, nós, mulheres, conquistar mais espaços, a gente também fala de uma luta constante e diária, não só para minimizar o machismo, mas para engrandecer a nós mesmas, né? Nós temos aqui a Lucimar, que é dos químicos, dos sindicatos químicos do ABC, vem se transformando e se renovando também, principalmente em tempo de pandemia, onde a rede social tem sido de porta, tem aberto portas, querendo ou não, abrangindo espaços onde nós podemos ter um pouco mais de fala, de voz e de vez. Como você vê isso, Lucimar? Oi? Lucimar, abre seu microfone, meu. Jennifer? Agora sim. Agora sim. Tá. Porque a situação que nós se encontra hoje está muito difícil mesmo para nós, mulheres, para nossa categoria, né? E assim, cada dia que passa, a gente tem que se reinventar, né? Principalmente nós, mulheres, que nesse momento é um momento de pensar o que a gente vai fazer amanhã. Então, assim, fica muito difícil da gente estar, cada dia que passa, desenvolvendo alguma coisa para que a gente possa estar nos reinventando. Oi? Oi, pode continuar, estamos te ouvindo. Então, e aí, Jennifer, e aí a gente fica sem motivação da situação que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, com as nossas crianças, né? Que cada dia também que passa, as crianças também estão passando situações difíceis. A gente está vivendo uma violência também diariamente, e nós não temos muita coisa que está fazendo, não. Se a gente vai pedir socorro para quem hoje? Não tem para quem. E aí fica um pouco difícil, né? Nós vivemos de um momento que não é só a pandemia que tem, como nós falamos na live anterior, a violência doméstica tem crescido muito, a pobreza, né, devido à pandemia, perdemos N
número de empregos, as estatísticas só sobem a cada dia, a nossa juventude está mais dispersa, porque as escolas não estão abrindo. Aí, nesse momento de pandemia, onde a gente fala, poxa, o mundo parou, o Brasil está gatinhando ainda nesse lance de melhorar, de vacina, de se preservar, né? Porque nós brasileiros, a gente é festeiro, então esse negócio de preservar, ficar em casa, às vezes torna até difícil. Mesmo para os trabalhadores e as trabalhadoras que precisam trabalhar, manter esse confinamento para se preservar se torna difícil. Ou fica em casa morrendo de fome, ou vai para a rua e vive. Está difícil. Mas aí a gente vê a força da escola, do movimento educacional que vem se transformando e vem se adaptando e vem buscando dentro de um estado de emergência, estado epidemiológico, buscando estar mais próximo. E nós temos a professora Rita, que é da POSP, como a POSP vê os trabalhadores e as trabalhadoras neste momento de pandemia. Como está o nosso povo de escola? Como é que está se reformulando nesse negócio de pandemia, Rita, professora? Então, para nós, da educação, é muito difícil, né? Porque, assim, a escola, ela trabalha com um número grande de pessoas. Então, além de profissionais, né, uma escola reúne, né, todos os profissionais de educação e mais os estudantes. Então, uma sala de aula tem, em média, 40 alunos, 35 alunos. Então, logo no início, né, as escolas, elas já foram detectadas como um problema para funcionar. Então, em março, no final de março, o governo estadual já soltou um decreto, né, que as aulas, né, estavam suspensas as aulas. Neste momento, os profissionais de educação e os trabalhadores, né, de educação e os alunos foram para suas casas e a gente ficou um período aí muito perdido, sem saber o que fazer. Nesse momento, né, aí foi dado férias, recesso, até que começou as aulas virtuais. Então, como é que o trabalhador se organiza neste momento para o ensino remoto? Né? Porque a gente não fala que é uma educação à distância, porque, na realidade, ela não atinge a maioria dos estudantes e ela não foi programada para ser um curso à distância. Na realidade, foram alternativas de estudo remoto. Desde o início, a POSP, ela tem se posicionado contra a fala de educação à distância. Para nós, o que acontece é um ensino remoto, é uma forma que não atinge a grande maioria dos estudantes. A gente vê que excluídos desse ensino, muitos, porque para você acessar esse ensino remoto, você precisa ter uma tecnologia, um computador, você precisa ter um celular, né? E muitos alunos não têm essas tecnologias, e mesmo quando tem, né, um na casa. Então, a POSP, ela tem se posicionado contra esse ensino remoto, né, essa forma de educação que exclui. A gente acha que o governo deveria colocar um projeto de leituras, né, onde enviasse para a casa dos alunos literatura, para que eles pudessem estar lendo e desenvolvendo a leitura neste momento, mas é com grande dificuldade que os professores se reinventaram. E aí, se conectando, utilizando tecnologias suas, porque não existe, por parte do governo, uma ajuda,
né, no sentido de promover parte dessa tecnologia. Na realidade, é um custo exclusivo do profissional de educação, e, nesse momento, o professor tenta atender o maior número possível, né, buscando via WhatsApp, Facebook. Então, são inúmeras as formas que a gente tenta buscar o aluno, né? É um trabalho desgastante, porque ele acumula com a família, com a casa, com os filhos. Então, ao mesmo tempo que você está lá em horário de trabalho, você tem que cuidar da família, né? Você está em casa. Então, é muito mais gente, aí você não tem aqueles horários, seus filhos estão em casa, também não estão na escola, e você tem que recorrer e ajudar. Então, está extremamente desgastante, é estressante, e a gente já tem dados de professores já no estado de estresse, né? Então, a situação, ela é muito complicada, e provavelmente as escolas sejam o último lugar a retornar às suas atividades normais, né? O novo normal. Além do novo normal, a pergunta que não quer calar, assim, eu como mãe, eu falo eu como mãe, eu tenho um filho de 12 anos, o Paulo Arthur, como há possibilidade, aí essa completamente senhora, há possibilidade, há alguma forma de retomar o ensino e as disciplinas deste ano para as crianças, ou é de fato um ano perdido, um ano escolar perdido? Na realidade, nós não estamos perdendo, nós não estamos perdendo ano, nós estamos salvando vidas, né? Então, porque todo o processo ensino-aprendizagem, ele pode ser recuperado ao longo do tempo, né? O que a gente tem que pensar hoje é de como a gente preserva as vidas. O APUESP, ela tem uma luta imensa, né, para preservar as vidas de todos os profissionais de educação, assim como dos estudantes e seus familiares. Porque uma vez que o estudante volta para a escola e ele se aglomera, a gente não tem escola, por exemplo, os protocolos de segurança necessários para manter distanciamento, né? Seja na entrada, na sala de aula, no horário de merenda, no banheiro, a sanitização, né, dos espaços. Então, aglomerar um número de alunos na escola, nesse momento, os estudantes, das famílias dos estudantes e também dos profissionais de educação. Então, é preservar as vidas, esse é o lema da APUESP. Nós já fizemos diversas carreatas por todo o estado, estamos com um carro de som, alertando a população do risco, que é o retorno para a escola sem uma vacina, né, e sem a gente ter ainda resolvido o problema da pandemia. Então, e a gente já teve manifestações também na porta do Palácio, e nós agora estamos em luta também contra o PL da privatização, que está na Assembleia Legislativa, e a gente tem uma atividade no dia 16, ao meio-dia, na Assembleia Legislativa, e depois um ato de todo o funcionalismo. Então, a nossa luta, ela é mais por preservar vidas neste momento, porque o ensino, né, e o processo de ensino-aprendizagem, com o tempo a gente recupera. Agora, vidas perdidas não tem como recuperar. Então, é muito sério, né, e é importante que os pais tenham essa dimensão de que um retorno para uma escola que não tem, no aspecto físico, nenhuma segurança sanitária para retorno neste momento, é um risco que coloca para toda a população, os munícipes da cidade, né? E é importante, neste momento, não mandar os filhos à escola.
Exatamente. Preservar é uma missão além dos dirigentes, dos líderes, todos, Ai, eu não estou te ouvindo, Jennifer. Plenamente com a fala da senhora. ruim. O ano não é Não estou Oi? ouvindo. Melhorou? Deixa eu pôr o fone aqui para ver se melhora. Calma aí. Estamos vivo, natural. Técnicos. Agora melhorou? Oi? Diana? Professora, me escuta? Oi, oi, oi. Ninguém. Estão me ouvindo? Falar sobre os trabalhadores em tempo de obrigação de todo e qualquer cidadão. Cuidar de vidas, como a professora disse, salvar vidas, preservar as vidas, somente dos nossos pequenos, é obrigação de todo e qualquer cidadão. Os sindicatos também têm travado essa batalha, não tem travado essa batalha de vidas. Como está sendo o processo de trabalho para vocês? Jennifer, eu estou te ouvindo, mas estou te ouvindo muito falhado e muito baixinho, mas mais ou menos deu para ouvir. O sindicato está, sim, desenvolvendo bastante atividade, distribuindo muitas cestas básicas, porque a população em si tem muita necessidade, tem muitos trabalhadores desempregados. Então, a gente está distribuindo mais ou menos aí 1 tonelada de cesta básica mensal, que é para estar ajudando os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de atividade com esse povo, para distribuir essas cestas básicas, a gente vê que a maioria são mulheres, né? Que está sendo desempregada, porque muitos postos de trabalho foram fechados. E aí a gente fica, o que vamos fazer com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras? Porque não são só as trabalhadoras, e sim os filhos das trabalhadoras e desses trabalhadores. Então, a gente está desenvolvendo muitas coisas aí com esses trabalhadores, com essas trabalhadoras, principalmente agora com esse tempo de pandemia. Então, assim, não está sendo fácil, fecharem muitas fábricas, o sindicato está passando também por situações difíceis também, então não é só as empresas, os trabalhadores e as trabalhadoras, mas sim os sindicatos também, a sua grande maioria também, os sindicatos também estão passando muitos momentos difíceis também. Acho que a população como um todo... Oi, estão me ouvindo? Agora sim. Agora estou. Ah, tá, então... É natural, estamos ao vivo, pessoal, agora são 15 horas e 31 minutos, alguns probleminhas técnicos sempre acontecem, né? Eu entendo e vejo, né, a gente batalhando aí pelas ruas de Santo André, que toda a população tem sofrido muito com a pandemia, principalmente as mais baixas, a nossa população periférica, onde o isolamento social muitas vezes não é cabível. É difícil fazer o isolamento social numa casa de 2 cômodos com 10 pessoas, né? E a rua, as crianças brincando na rua, como sempre, corriqueiramente, porque ou fica dentro de casa e não há espaço para todos, ou fica na rua brincando, distraindo, porque infelizmente não é todo lugar que tem uma área de lazer plausível para as nossas crianças brincar.
E a gente vê muita linha de frente. E, querendo ou não, os rodoviários não pararam pela pandemia. Tiveram algumas precauções, né, de diminuição de carga horária, uns negócios assim, mas não pararam. Também foram linha de frente, garantindo o transporte de todo mundo. E como o sindicato se posicionou perante a isso, nesse momento da pandemia, os motoristas, os cobradores, quem trabalha nessa área, como preservar a vida deles também? Como está sendo feito esse trabalho? Então, como você mesma disse, o Sindicato dos Transportes, né, teve uma responsabilidade e um papel fundamental nesse momento, porque os trabalhadores do transporte também, como muitas outros trabalhadores, né, são da linha de frente. Então, muitas empresas precisaram demitir funcionários, precisaram reduzir a sua carga horária, ou uns por causa de questão do grupo de risco, outros por causa da dificuldade das empresas mesmo. Então, assim, o sindicato acompanhou ativamente todas as mudanças, dando todo o suporte necessário para os trabalhadores. Também nós fizemos um trabalho social, inclusive essa iniciativa partiu do nosso atual presidente, que é o Leandro Mendes da Silva. Ele teve a iniciativa da gente pedir cestas básicas para os empresários, porque o sindicato, todos sabem que o sindicato não produz nada, né? Na verdade, nós vivemos de taxas de associação. Então, assim, o sindicato, todos os sindicatos estão passando por uma crise também, e nós fizemos assim, cada diretor responsável por uma empresa pediu ajuda nas empresas, e aqueles empresários nos doaram cestas básicas, e nós distribuímos aqui no sindicato, para aquelas pessoas que estavam desempregadas, ou pessoas que também são da categoria e que já estavam desempregados antes, estavam passando por dificuldade, ou aqueles que foram demitidos em fase de pandemia. O sindicato não ficou fechado, né, durante todo esse tempo de pandemia. Nós trabalhamos, a gente sabe que não podia, todos nós sabíamos que não podia aglomerar, então trabalhamos em sistema de plantão. Cada dia tinha alguns diretores fazendo plantão no sindicato para dar atendimento, tanto atendimento telefônico, como para distribuir as cestas básicas também que estavam aqui no sindicato. E para fazer esse carregamento das cestas, também foram nós, diretores mesmo, nós pegamos no pesado, ficamos aqui para atender os trabalhadores. Então, assim, eu acho que em tempos de guerra, todo mundo é soldado, a gente tem que arregaçar as mangas, trabalhar, e foi o que nós fizemos, a gente não descansou durante todo esse tempo, tanto dando suporte nas empresas quando necessário. Nós fizemos também questão de fiscalizar as empresas para que fornecessem álcool gel e todos os amparatos para que as pessoas se protegessem, salvando as vidas, porque o motorista está ali direto com os passageiros, então ele precisa de ter um suporte. E nessa fase, não é só a questão de se proteger, é a questão psicológica. A pessoa está trabalhando ali na linha de frente, ela está preocupada com a saúde, muitas pessoas perdendo familiares, perdendo espaço. Então, assim, nós ficamos o tempo todo preocupados, mesmo que de casa, todos os diretores com celulares ligados, porque, assim, todas as empresas, nós temos grupos de WhatsApp, então nós ficamos conectados com os trabalhadores o tempo todo para dar um suporte em tudo aquilo que for solicitado. E uma coisa também, assim, que o sindicato tem feito bastante, né, nessa época, é procurar, assim, conversar mesmo, porque muita gente está passando por causa dessa pressão psicológica e por essa questão financeira mesmo, muita gente entrando em depressão, pessoas que estão apresentando doenças psicossomáticas por causa de... Porque, na verdade, todos nós estamos reaprendendo a viver com essa nova realidade. Então, muita gente não está preparada para isso,
E nós temos um papel fundamental na vida desses trabalhadores, que é dar um suporte. Às vezes, nem é de cesta básica, não é dinheiro, é simplesmente ouvir essas pessoas, para que essas pessoas saibam que elas não estão sozinhas. E na questão das mulheres, né, eu sempre friso bastante na questão das mulheres, pelo fato de ter só 2 mulheres na diretoria do sindicato. Aqui não existe a Secretaria de Política para as Mulheres no sindicato, mas tem o coletivo de mulheres que eu procuro dar um suporte especial para as mulheres, porque as mulheres estão passando por todos os problemas que os homens estão passando, que é essa questão do medo de perder emprego, de perder a vida, e muitos perdem também a esperança, que é uma coisa que nós sabemos que não devemos perder. Só que as mulheres, como eu ouvi na fala das minhas companheiras, as mulheres elas estão sobrecarregadas de muito trabalho, porque os filhos não estão indo para a escola, estão ficando em casa, outros filhos que são maiores trabalhando em home office em casa, maridos em casa. Então, assim, a mulher, pela questão de ter a dupla jornada de trabalho, ela está preocupada tanto com o trabalho lá fora, com a sobrecarga em casa. Então, acho que é por isso que eu tenho dado muita atenção para as mulheres do coletivo, nos grupos de WhatsApp, para a gente conversar e para eu saber o que elas estão passando e o que elas estão precisando. Porque nessa fase de pandemia, o mundo de todas as pessoas virou de ponta cabeça, com vários tipos de preocupação. Estava ouvindo a companheira que é da área da educação falando das crianças. As crianças estão em casa, às vezes a gente tem dificuldade de ensinar as crianças, porque é uma formação diferente, e tudo isso vai acumulando. As mulheres estão entrando, muitas mulheres entrando em depressão, muitas mulheres sofrendo com outros tipos de pressão, porque às vezes o companheiro ou algumas pessoas da família que estão com problema, acaba jogando toda essa carga de responsabilidade na matriarca da casa. Então, esse é um momento de muito aprendizado, mas também de muito sofrimento. Tudo que eu quero, acho que tanto no mercado do trabalho, quanto dentro das famílias, que a gente aproveite esse momento para refletir, para a gente ver o que cada um tem de importante nessa sociedade, o que cada um de nós pode fazer para melhorar, tanto no trabalho quanto em casa, porque esse momento é um momento assim que as pessoas têm que lutar juntas, tanto pela questão da carestia que as pessoas estão enfrentando, a questão do convívio familiar, a questão da adaptação no mercado de trabalho. Então, eu acredito que logo tudo isso vai passar e nós vamos tirar, assim, um aprendizado de uma forma muito dura, mas nós vamos aprender muitas coisas com isso. E o Sindicato dos Rodoviários, nós temos, às vezes, assim, reuniões para resolver as questões dos trabalhadores, as assembleias, aí paramos um pouco para conversar sobre isso, o que nós podemos fazer para dar um suporte não só nas questões trabalhistas, mas um suporte emocional para os nossos representados, porque tem muita gente sofrendo com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, e quando tudo isso passar, a gente vai ver que tem muitas pessoas que apresentaram outros tipos de doenças que elas não tinham antes, mas por causa de toda essa preocupação, de todo esse estresse que nós estamos passando nessa nova realidade. Mas acho que não só no Sindicato dos Transportes, mas em todos os sindicatos que são formadores de opinião, que estão encarregados de passar informações e de dar um suporte para os seus representados, que a gente faça isso de muito boa vontade mesmo, porque às vezes a gente pode parar e pensar, eu tenho a obrigação de resolver os acordos coletivos, as convenções coletivas, mas não.
hoje, na atual conjuntura, nós precisamos ser muito mais do que representantes da classe trabalhadora. Nós precisamos ser um pouco de tudo, porque muitas pessoas estão sofrendo muito com essa nova realidade, e nós, enquanto formadores de opinião, temos uma responsabilidade muito grande, não só com os nossos representados, mas com toda a sociedade de uma forma em geral. Exatamente. Quando se fala que a mulher tem dupla jornada, não é brincadeira, ainda mais em tempo de pandemia, né? Como a Cleide disse, é home office, é a criança em casa, é o proteger, é o cuidar, além do trabalhar, se expor, que se tiver que ir no mercado, a gente vai, se tiver que levar no médico, a gente vai. É a mulher sempre mostrando seu empoderamento, sempre essas suas multifacetas, né? Lucimar, a indústria em tempo de pandemia teve mudança na produção? O grau de higiene, limpeza, tempo de pandemia, trabalho, como anda a indústria química? Principalmente aqui em Santo André, que é um polo industrial, onde essa desfaçatez tem muito... desfaçatez não. Essa embreagem tem muito aqui em Santo André. Como ficou a produção? Parou? Diminuiu? Continua? Aumentou? Como está a produção? Olha, devido à produção, ela deu uma diminuída. Por quê? Porque teve pessoas que estavam, funcionário que estava em grupo de risco, então as empresas teve que afastar esses funcionários. Então, deu uma diminuída. Em questão sobre a limpeza, o que a indústria, o que os trabalhadores não faziam, e nós mesmos, né? Era a questão da limpeza, porque hoje o pessoal não sabia, o mundo inteiro não sabia o que era lavar a mão. E essa pandemia veio para ensinar o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras, como manter essa limpeza nas mãos. Porque se você for ver, as nossas mãos é muito suja, né? Porque a gente pega dinheiro, a gente limpa a casa, a gente limpa bumbum de neném. Então, quer dizer, essa questão da higiene foi uma questão muito, assim, boa. Por quê? Porque a gente, lá nas empresas, hoje, tem água, sabão, álcool, o quê? Se você pega em qualquer coisa, você tem que lavar a mão e ainda passar álcool. Por quê? Eu estou falando isso porque eu trabalho na indústria farmacêutica, então a gente assim, teve que se reinventar de uma noite por dia, da hora por dia. E sobre a questão da linha de embalagem, é aquilo que eu te falei, deu uma diminuída só porque esse pessoal teve que ser afastado. E também não teve aquele montante de pedido, né? Principalmente na área de, como é que fala? De maquiagem, de batom, de beleza, principalmente porque as mulheres ficou presas. A indústria da beleza, né? Então elas não teve aquele tempo para estar se produzindo, para ir trabalhar, para se cuidar. Então os salões de beleza também teve uma grande mudança também, porque eles se fecharam, então eles não estavam indo fazer as compras que tem para fazer no salão de beleza. Então, deu uma diminuída muito grande. E também teve empresa, como eu falei, eu acho que a única empresa que ficou funcionando assim, a 1.000 por hora foi a Nasca, né? Porque assim, ela abrangiu. Então, assim, teve uma caída na maquiagem, mas ela começou a produzir o quê? Álcool em gel. Então, a produção deu uma subida. Então, eles se reinventaram com aqueles trabalhadores que estavam ali naquele momento. Aí, os demais, que estavam em grupo de risco, eles afastaram. E é isso. Bacana, bacana. A indústria sempre nos apoiando,
sempre usando formas e facetas para submergir meio à crise e ajudando toda uma população. Seríamos de nós hoje sem álcool gel, né? Coisa que a gente não dava valor antigamente, assim como disse a Lucimar, num simples lavar de mão que a gente não tinha, né? Esse hábito corriqueiro, hoje é fundamental em nossas vidas. E a indústria sempre nos mostrando e valorizando pequenos detalhes que fazem a gente crescer ainda mais. Que essa pandemia dos males, o menor, nos serviu pelo menos para a gente aprender a se cuidar. Se cuidar faz bem, como diz a propaganda lá, né? Se cuidar faz bem. Mas eu estou aqui com uma pergunta que surgiu aqui e ela é fantástica. Eu queria fazer para a professora Rita. O sindicato da OPESP, que reúne, em maioria, trabalhadoras do sexo feminino, como é feita a organização das mulheres na POSP? Uma presidente agora na Alesp, como se deu esse processo de organização? Conta pra gente, professora. Então, a POSP, ela realmente é um sindicato que é dominado pelas mulheres, né? Então, a maioria da categoria é formada por mulheres, né? São professoras. Hoje, na direção, a gente tem uma grande participação na diretoria do sindicato e temos uma presidenta, né, a professora Maria Isabel, a Bebel, que nos representa com muito orgulho. Também, né, a POSP travou. Ela tem uma secretaria de mulheres, aí estava na Secretaria de Políticas Sociais com o coletivo de mulheres. Hoje, ela conta com uma secretaria, né, uma secretaria específica de mulheres, a diretora é a Sueli, que também tem participação na Comissão de Mulheres da CUT, e a gente se organiza uma vez por ano, a gente faz uma conferência de mulheres. Nessas conferências, a gente tira uma pauta para ser defendida na direção do sindicato, né, com as nossas lutas, nossas bandeiras, e essas deliberações, elas são tomadas em conferência de mulheres. Este ano, por conta da pandemia, nós não realizamos a conferência, tá? Mas ela é uma conferência anual de mulheres, com delegação de mulheres de todo o estado. É óbvio que algumas delegações a gente conta com os homens também, né? Aqueles homens que são parceiros e que estão na luta, né, de igualdade de oportunidade na sociedade contra a discriminação. A Bebel, né, nós tivemos um processo de debate interno e era um momento de a gente ter uma representação na Assembleia Legislativa, uma representação que fosse da educação, porque a gente tem dos bancários, a gente tinha dos metalúrgicos, mas da educação, a gente, no último mandato, a gente não tinha ninguém dentro, né, que representasse a educação na Assembleia Legislativa. E aí a gente trabalhou, a Bebel trabalhou muito mesmo, viajando por todo o estado, fazendo a campanha, e ela é a nossa voz no parlamento, né? Então, nós nos sentimos muito bem representados, é uma companheira, né, de muita garra, de muita luta, e que tem feito enfrentamento com a Janaína, com todo o PSL, aqueles deputados de direita, e ela tem nos representado, assim, com muito orgulho, e foi a deputada dentro do Partido dos Trabalhadores, né, a segunda maior votação. Então, é assim, né, é muito importante o mandato dela para a educação, e é uma pessoa que está lá e que nos representa, que, né, para nós é um orgulho ter ela na presidência da POSP e também na Alesp, na presidência da Comissão de Educação da Alesp, e é um trabalho árduo, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Precisamos disputar o poder, né? E para disputar o poder, você sabe que não é fácil, é muita luta,
luta, é um enfrentamento com os homens, né, que acham que a gente não tem o direito de estar nesse espaço, e a gente tem que fazer cada vez mais a nossa voz, né, ser ouvida. E eu acredito que, né, a Bebel, ela nos representa e ela é a nossa voz no parlamento, com muito orgulho, né, e encaminhando todas as lutas, seja no sindicato, seja no parlamento, né? Então, é um exemplo de mulher que a gente precisa seguir. Com certeza, com toda a certeza do mundo. Quando a gente fala que lugar de mulher é onde ela quiser, é realmente onde ela quiser. E a gente tem N representatividades circulando por aí, exemplos de luta, assim como vocês três, a Bebel e as outras representantes nossas, que a gente toma como exemplo. Gente, é fantástico tê-las conosco, né? Nessa tarde. Eu gostaria de ouvir a consideração final de vocês, que infelizmente está acabando. Se deixar a gente ficar, vamos batendo prosa aqui até a tarde inteira, mas não dá. Então, primeiramente, agradecer a todas vocês por terem estado conosco. Obrigada por nos fortalecer nessa live. Obrigada por dividir um cadinho com a gente, um pouquinho da história de vocês, do empoderamento de vocês. Vamos começar com a Lucimar. Lucimar, querida, muito obrigada. Parabéns pela luta. Estamos juntos. Se precisar, estamos aqui. Muito obrigada pela live de hoje. Muito obrigada por debater e dialogar conosco essa tarde. Eu que agradeço, Jennifer, pelo convite. Assim, às vezes dá uma esquentadinha na programação, assim, a gente fica sem ouvir, mas nós somos persistentes e vamos até que uma hora dá certo. E assim, eu quero te agradecer primeiramente pelo convite e dizer que você já é uma mulher empoderada. Santo André precisa de mulheres igual você, igual a Cleide, igual a professora que está aí, para poder ver se nós mudamos esse mundo, esse país. Esse país só vai para frente com a mulher no poder. Enquanto não tiver uma mulher lá no poder, uma presidenta, como foi a Dilma, como tem uma mulher que está sendo candidata a Santo André, nós temos que ter isso no nosso país. É isso que nós precisamos, de mulher empoderada, né? Como a Rita, que está aí falando da Pioesp, uma grande professora, a Cleide, que é uma motorista, que me orgulha de ver a Cleide aí no poder, ver você, Jennifer, como uma candidata aí maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai fazer Santo André mudar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho várias amigas aí em Santo André, já vou começar a indicar, olha, vai volta na Jennifer. E assim, é para isso que a gente está aqui. Quero já dizer para vocês, muito obrigado, professora Rita, a Cleide Tameirão, que está aí, Jennifer, muito obrigado. E o que vocês precisarem do Sindicato dos Químicos ABC, estamos aí. Nós temos uma comissão de mulheres muito grande, muito empoderada, né, do ramo químico. Temos a Secretaria da Mulher do Ramo Químico e a Comissão de Mulheres no Sindicato dos Químicos ABC. Estamos sempre juntas e muito obrigada e um abraço para todos. Obrigada, Lucimar. Olha, sem palavras, obrigada, viu? Professor Rita, a senhora é o máximo, curti muito, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa live, muito obrigada por ter estado conosco, por ter nos apresentado um pouco mais do trabalho que a Pioesp tem feito em meio à pandemia, muito obrigada mesmo, viu? Eu é que agradeço o convite, Jennifer. E assim, é um grande prazer estar aqui debatendo com essas mulheres empoderadas, né, maravilhosas, a Lucimar, dos Químicos,
a Cleide dos rodoviários, né, muito importante, é um sindicato, né, os rodoviários é um sindicato importante, assim como os químicos também, né, e ter essas mulheres à frente na direção do sindicato. Então, isso é muito importante, é muito bom a gente estar aqui junto, debatendo. E você, Jennifer, né? É óbvio, estamos torcendo, a gente quer cada vez mais mulheres na política, a gente tem que ocupar esses poderes, né? Na Câmara Municipal, nas prefeituras, nas câmaras estaduais, no governo do Estado, e na presidência, como é o caso da Dilma, que foi uma grande presidenta, infelizmente houve um golpe, né? Mas era a nossa representação feminina. Eu acho que é isso. Nosso momento é este, é o momento de disputar e de ocupar esses espaços. Eu estou torcendo por você, Jennifer, espero que você mande para a gente depois as tirinhas para a gente estar indicando, né, a sua candidatura, e espero que tenha sucesso. Vamos eleger, né, a Beth, em Santo André, prefeita, e a Jennifer como vereadora. É esse o nosso desejo, né, e a APUESP está aí para o que der e vier, né, e estamos na luta. Né? Muito obrigado pelo convite, e boa sorte aí na disputa. Vamos lá que a gente leva. Obrigada, Pô, obrigada mesmo. É muito satisfatório ouvir isso da senhora. E emocionante também. Cleide, o que falar de Cleide, né? Cleide Tamerão, ela é um grande exemplo na cidade de Santo André. É que ela veio timidinha, é aquela mulher que bate na mesa e vai para cima mesmo, tem postura e tem hombridade, vai para cima e luta, é uma guerreira. Obrigada por estar com a gente, Cleide. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite, por debater, dialogar e a gente conhecer um cadinho mais de você. Obrigada, linda. Eu só tenho a agradecer pelo convite, né, de participar desse momento tão importante. Eu já tive a oportunidade de participar em outros momentos com a Jennifer, com a Sônia, com várias mulheres do movimento Negra Sim, que eu tenho muito respeito, muita admiração. Lucimar é um exemplo de mulher, Rita, e todas essas mulheres que são representantes ou de categoria, ou de qualquer movimento, ou de todas as mulheres que são formadoras de opinião e multiplicadoras de conhecimento. Eu só tenho a agradecer, eu sempre fiz questão de participar de todos os espaços possíveis, no Conselho Municipal, nos cursos de promotoras legais populares, até tive a oportunidade de fazer parte em vários momentos de muitos movimentos, até porque a região do Grande ABC é uma referência em política para as mulheres. Então, eu sempre fiz questão de participar de todos esses momentos e, em nome das minhas colegas, né, das minhas, eu falo as divas do transporte, que são as pessoas que sempre me ajudaram também no coletivo de mulheres rodoviárias, que são muitas, que, além de companheiras de luta, são amigas pessoais, que estão sempre participando comigo, e eu sempre falo para elas, a gente precisa ocupar todos os espaços possíveis, e onde vocês não podem estar, todo o grupo, eu vou participando e representando vocês. E hoje eu aqui estou falando não só em meu nome, mas em nome de todo o coletivo de mulheres rodoviárias do Grande ABC, agradecendo esse convite de participar dessa live com pessoas tão empoderadas e mulheres que têm uma representação muito importante, não só dentro desse município, mas em todos os espaços possíveis. E eu quero, desde já, desejar que você tenha uma campanha incrível, você e todas as mulheres que estão participando nessa campanha, que estão galgando um outro objetivo para representar melhor a nossa cidade. E
eu quero que tenham muitas mulheres no poder para fazer uma diferença e para levantar a nossa bandeira de luta, de igualdade, de oportunidades entre homens e mulheres. Eu sei que agora agora é só as considerações finais, mas eu ainda quero dizer que todas as mulheres que tiverem oportunidade de representar em qualquer espaço, que represente, que para ser a nossa voz em todos os espaços, porque a mulher ela precisa ter vez, ela precisa ter voz, e é por isso que nós precisamos ajudar outras mulheres, uma segurando a mão da outra, para que chegue no poder, para fazer essa diferença. E uma coisa que eu faço questão de explicar, quase todos os dias eu sou questionada sobre o que é ser feminista, e eu respondo, ser feminista não é lutar contra os homens, é lutar para caminhar juntas, e é isso que nós devemos fazer, que os homens tenham esse conhecimento, que sejam esclarecidos, que nós não estamos lutando contra eles, nós queremos caminhar juntas, e nós queremos fazer a diferença no país, homens e mulheres juntos, para construir um país melhor. Mas como já tem mais homens no poder, que as mulheres também lutem para ter esse espaço, e nós, enquanto mulheres, temos uma responsabilidade muito grande, que é ajudar outras mulheres a chegar e alcançar esse espaço no poder, para que nós tenhamos vez e voz. Eu agradeço desde já tanto as pessoas que estão como protagonistas, mas como todas as pessoas que estão participando dessa live, e que tenhamos vários outros momentos dessa troca de experiência. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigada, Cleide, obrigada mesmo. Chegamos a mais um final, infelizmente está chegando ao fim, mas eu fecho essa live hoje com a palavra empatia. Empatia, rasgando o verbo, é se pôr no lugar de alguém. Tivemos aqui conosco hoje 3 mulheres que se colocaram no lugar de alguém e lutaram não só por elas, mas pelas outras pessoas também. Assim como a professora disse, salvar vidas é a prioridade. Então, você que está em casa, não dá para fazer isolamento social? Não dá. Às vezes não dá mesmo. Cuide. Cuidando de si, a gente cuida do próximo. O empoderamento também está no se cuidar. Se cuidar, lava bem a mão, passa um álcool gel, não esquece a máscara. Precisamos seguir. Esse ano está difícil não só para mim, para elas, está para todo mundo. O mundo parou, mas o mundo vai continuar. E se a gente se cuidar, a gente continua junto com o mundo. Em Santo André nasce uma nova esperança. Eu sou Jennifer Ferreira, pré-candidata a vereadora pela cidade de Santo André, e estou com Beth Sirac como pré-candidata a prefeita de Santo André, e a Morgana como vice-prefeita. Eu sou Jennifer Ferreira, lutando pelo direito ao bem viver de todos. Até a próxima live, gente. Grande abraço. Beijo. Tchau.